Observatório Regional. Apoio Cultural O Mundo dos Pneus. O seu centro automotivo. Tudo o que você precisa em um só lugar. Olá, boa noite. Está no ar o programa Observatório Regional desta quinta-feira, dia 19 de março de 2015. E hoje a gente recebe o sociólogo Júlio César Maiolo dos Santos. Vai falar muito sobre o panorama político, aquilo que a população está pensando nesse momento sobre o país. Quem também participa desse programa, Observatório Regional, é o ex-prefeito de Jundiaí e ex-deputado federal André Benassi. Você nos acompanha pelos canais 14 UHF e o 22 da NET. Acesse a nossa página, que é tvredepaulista.com.br. Não saia daí que o programa Observatório Regional volta em instantes. Está no ar o programa Observatório Regional desta quinta-feira pela TV Rede Paulista. E hoje aqui em nosso estúdio a gente recebe o sociólogo Júlio César Maiolo dos Santos. Júlio, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa Observatório Regional. Boa noite a vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. André, boa noite. Obrigado também pela presença. E a gente vem do programa pós talvez o maior ato cívico, né, da história, participação popular em uma manifestação no Brasil, pós-diretas. Alguns números divergem, né, de instituto de pesquisa e de polícia militar, mas aproximadamente, o que é correto, quase 2 milhões de brasileiros foram às ruas, vestidos de verde e amarelo, para protestar contra a corrupção. A gente tem algumas imagens da manifestação que ocorreu na manhã de domingo, do último dia 15, na cidade de Jundiaí. Segundo a polícia militar, aproximadamente 12 mil pessoas compareceram, saíram da Avenida 9 de Julho, e foram em direção ao Paço Municipal, algo totalmente pacífico, muito diferente daquilo que aconteceu em 2013, né, aquelas manifestações. Então a gente acompanha essas imagens da população aí, ó, com bandeiras, cartazes, enfim, a gente vê bastante família. E Júlio, para você, qual foi o significado principal de uma manifestação deste tamanho? Principalmente porque ela foi toda ela orquestrada, organizada através de mídias sociais. Então, primeiro, é muito interessante a gente observar que a gente está tendo um amadurecimento da democracia no país. Assim, por quê? Se a gente fosse pensar 20, 30 anos atrás, era muito difícil imaginar uma mobilização nesse formato com esse viés, com essa questão, com as questões colocadas, as questões sociais do jeito que está sendo colocado. Então isso demonstra para nós assim, que a democracia no país é algo que está se consolidando. O povo brasileiro está percebendo que é possível sim você questionar, é possível você cobrar o governo, e isso é algo importante, né? Porque assim, quando você tem uma democracia mais consolidada, isso não provocaria tanto estranhamento, como muitas vezes acaba se gerando para alguns grupos. Porque é algo que é esperado dentro da democracia, que é o processo da participação, né? Então, nesse formato, eu acredito que sim, foi uma clara demonstração aí de um amadurecimento da democracia do país e também, muito claro, assim, um descontentamento que existe de uma parte da população em relação ao que está acontecendo nos últimos tempos dentro da política nacional como um todo. Né? Assim, às vezes a gente vê bem focado na questão da esfera federal, mas eu acho que isso também gera, na realidade, é uma insatisfação que se vem com o processo de governança que tem dentro dos municípios, dentro dos estados, e da esfera estadual e esfera federal, que acaba a população como se cansou de você ter uma corrupção instaurada dentro do Estado brasileiro. E isso gerou uma insatisfação. Então, nesse sentido, eu achei muito importante essa manifestação, no sentido de você conseguir mostrar um amadurecimento da democracia no país, né? O fato também de você ter essa maioria nesse processo, na maioria das vezes, um elemento extremamente pacífico, com famílias e tal, mas a gente também teve algumas coisas que não foram tão legais que acabam acontecendo. Porém, assim, de maneira geral, foi uma coisa importante.
foi um elemento muito importante. Acho que na democracia, tirando os das diretas, né, que atingiu um número muito maior, esses movimentos tirar em número de pessoas um movimento maior do que aconteceu em junho. Apesar de eu entender que os movimentos de junho, ele tinha ao mesmo tempo que uma cara amorfa, porque não tinha uma face, porque não tinha exatamente o que estava sendo pedido com clareza, esse aqui você tinha algumas coisas mais claras. Mas ao mesmo tempo, você observa esse processo acontecendo, mas uma certa tentativa de valorização até um pouco mais acentuada do que foi. Muito importante o processo de domingo, e assim, eu acredito que em outros momentos terão outras manifestações, né, como se não me engano, dia 12, né? 12 de abril. Já está uma pré-organização em cima disso, mas eu acredito que assim, essa pauta de reivindicação ela vai ter uma limpeza dentro dela, porque tem algumas coisas que ainda estão um pouco difusas, meio confusas ali dentro do que está sendo reivindicado por alguns grupos, né? Porque a gente tem que tomar cuidado, que muitas vezes aparecem oportunistas, né, nessa história, né? Então a gente ouvi falar em volta da ditadura. Sim. Se ouvir falar em coisas que a Constituição, assim, fala, isso não pode ser feito. A gente vê, por exemplo, cenas de colocar um boneco do Lula e da Dilma enforcado. Tá. Isso foi, aliás, na manifestação em Jundiaí. Então a gente já tem, ao mesmo tempo que se mostra um objeto muito importante, assim, de extrema relevância, mas a gente tem que tomar cuidado porque alguns, não estou falando o movimento como um todo, mas tem oportunistas que acabam gerando esses problemas. E isso acaba gerando um problema maior porque, assim... E dissemina, né? Então, assim, você imagina, eu pensando, eu posso às vezes não concordar com o que você fala, mas eu vou morrer defendendo a sua oportunidade de falar. E não é isso que a gente observa, né? Então você vê situações assim, onde uma pessoa que talvez não concordasse com o que estivesse acontecendo ali, ela acaba sendo execrada, sabe? E isso é ruim, porque a gente muitas vezes ouve falar que a democracia está em jogo, mas daí quando você tem a oportunidade de colocar, eu vejo algumas pessoas usando de maneira ditatorial para defender a democracia. Então acaba sendo um pouco contraditório, né? Então assim, isso me preocupa. Eu tenho uma preocupação muito grande que assim, nós estamos num Estado democrático de direito. E nós temos que ter uma preocupação muito grande a manutenção desse Estado. E isso é uma coisa que me gera um pouco de angústia nesses processos, que assim, eu não posso colocar em risco a democracia, que demorou tanto tempo para a gente conseguir reestabelecê-la, em jogo. Porque assim, às vezes é porque eu não gosto de fulano ou ciclano, eu vou colocar a democracia em jogo? Então é uma coisa que me gera um pouco de medo, de angústias, assim, e uma certa até insatisfação. Mas ao mesmo tempo fico muito contente, porque assim, a democracia no país, de alguma forma, ela está sendo exercida. A gente tem que ver o limite disso, de como atuar, mas ela é importante nesse processo. Eu vejo que a gente está nesse momento um pouco de contradição, mas eu acredito que assim, esses movimentos vão limpar esses campos, sabe? Tem coisa que tem que ser limpada, tem que ser retirada, sabe, desses movimentos. Os movimentos se tornam muito mais legítimos, né? E assim, muito mais corretos. O André participou diretamente, em 84 também, dessa campanha de diretas, também da Constituição de 88. Não, a Constituição era perfeita. Sim, mas o senhor estava na política, sim, né, e acompanhou tudo muito de perto, enfim, sim, com conversa, vivenciou tudo. Isso e esse processo de amadurecimento da democracia do cidadão, né, dessa participação da população na política. Enfim, acho que o voto já foi fundamental, onde o brasileiro conseguiu novamente ir às urnas, conseguiu eleger prefeitos, enfim, governadores e presidente da República. O senhor também sentiu, André, que pode estar havendo de fato, é óbvio que você tem uma grande maioria desses manifestantes que não votou na presidente, como você tem também gente que votou na presidente Dilma e que foi para a rua porque não concorda com isso que está acontecendo em 3 meses, né? Já veio, mas enfim, isso muito mais à tona de 3 meses para cá, nesse segundo mandato da presidente. O senhor também percebeu isso? Olha, que vão para a rua, vão manifestar, mas vamos ver exatamente o que a gente quer combater.
é a corrupção, até para evitar essa onda de ódio, até porque a sede do Partido dos Trabalhadores também foi vítima. Eu vou fazer minha colocação. Acho que no passeio não caracterizou isso, onda de ódio, não. Caracterizou, sim, uma manifestação muito espontânea e muito tranquila, muito cheia de paz, bastante paz, que tinha criança. Se você vê pela televisão, então tinha a criança pegando autógrafo de policial. Isso aconteceu de fato. Então não tem assim, né? Pode ter ódio, meia dúzia que tem ódio. O caso do Bolsonaro, por exemplo, ele tem ódio do mundo, ele queria dar um tiro no Fernando Henrique, quando o Fernando Henrique era presidente, eu estava lá no Congresso. Você acha que isso é conversa de parlamentar? Então é gente que precisa de um psiquiatra, eu acho. Nem sei se é a ditadura que ele quer, acho que ele precisa de um psiquiatra, um cidadão desse. Porque democracia se presume respeitar a vontade popular. Agora, uma certa pacífica não quer dizer desrespeito, quer mostrar um descontentamento. Talvez uma revolta engasgada pelo excesso de conversa fiada que foi levada pela televisão, que muitas mentiras, e isso provoca uma certa ira de alguém, porque qualquer coisa leva para o lado da mentira ou é tudo igual. Não é isso, não é tudo igual. Eu acho que existe corrupção no Brasil, e a principal corrupção no Brasil hoje é o pessoal do governo que eles colocaram nas estatais. Então não dá para falar que é tudo igual. É tudo igual. O corrupto é tudo igual. Mas hoje o quadro é esse. Então agora, não se pode negar isso. E vocês concordam que a tendência daqui para frente é inflar esses movimentos, essas manifestações? Ela tende a ser maiores daqui para frente? A meu ver, se for pacífica assim, ela vai. Se houver infiltração de pessoas cafajestes, não vou dizer cafajestes, porque para mim esses são anarquistas. Esses blocos, nem sei como fala o nome deles. Black Blocs. Black Bloc. Para mim são anarquistas. Eles querem anarquia. Agora, de que lado vem, eu não sei. Acho que alguém tem que explicar isso. Dizem que é um movimento mundial. Mas aqui no Brasil, de que lado vem, eu não sei. Você acha, Quem tem interesse nisso? Então, assim, eu acho que depende muito de como vai andar essas próximas situações aí, né? Então, tipo, se você pegar num próximo evento, você continuar com a lógica de questionamento do governo, questionamento da questão da corrupção, eu acho que isso tende, sim, realmente a inflar e realmente aumentar, mas com aqueles cuidados, assim, que são pertinentes à situação. Mas eu acredito que talvez, sim, isso vai aumentar, sim, por conta da situação que o país vem se instaurando, né, assim, pela questão política nacional. Bom, a gente fala mais sobre essa questão no próximo bloco. O programa Observatório Regional vai para um rápido intervalo. Não sai daí, a gente volta em instantes. Já estamos de volta ao último bloco do programa Observatório Regional desta quinta-feira. Hoje a gente conversa com o sociólogo Júlio César Maiolo dos Santos. Bom, a gente está falando sobre os reflexos da manifestação, a democracia no Brasil, o entendimento da sociedade, o que pode e o que não pode numa democracia. E agora, essa manifestação também já trouxe um reflexo imediato, pelo menos em cima de números de instituto de pesquisa. Na última semana, alguns colunistas que cobrem Brasília diziam o seguinte, que o Planalto tem as pesquisas encomendadas a cada 15 dias de avaliação do governo do presidente e que nunca o índice estaria tão baixo, inclusive abaixo de 2 dígitos. Não se constatou isso, abaixo de 2 dígitos, na pesquisa do Datafolha, divulgada na última quarta-feira, no dia de ontem. Que diz o seguinte, que março, né, a pesquisa após esse protesto, o levantamento mostrou que 62% dos entrevistados classificam o governo da presidente Dilma como ruim ou péssimo. Inclusive, houve também um crescimento de pessoas que
avaliam desta forma o governo no norte e no nordeste também, quer dizer, mas a maioria acha ruim ou péssimo no centro, na região, no centro e no sudeste do país. Agora, um dado muito interessante, que é o seguinte: Fernando Collor de Mello teve em 92 68% de ruim ou péssimo, e a Dilma está com 62%. Algumas medidas impopulares ela vai ter que tomar ainda. Aí nós teremos vários aumentos. Nós teremos aumento de 8% do preço do combustível. A de energia deve subir mais de 60% ainda. Enfim, e agora a gente vai começar a sentir reflexo também de uma onda de desemprego. Vocês sabem disso, que a situação da indústria que hoje está parada é muito difícil. Eu gostaria de saber de vocês o seguinte: até que ponto o governo perdeu credibilidade ante a sociedade? Por favor, Júlio. Então, há um processo de perca de credibilidade porque o governo, né, no caso a Dilma, ela construiu toda a sua base eleitoral em cima de questões sociais, inseguridade do emprego, de salário e tal. E quando ela assumiu esse segundo mandato, ela fez uma reforma ministerial que ela foi contra essa lógica a qual a elegeu. Tá? Por exemplo, o Joaquim Levy, que é o ministro da Fazenda, ele fazia a base da oposição. Ele compartilhava muito mais com os ideais que o Aécio colocava do que realmente com que a Dilma. Só que, então, o que acontece? A Dilma, ela resolveu fazer reformas a qual ela se elegeu falando que não faria. Né? E essas reformas se deram por conta de um crescimento desorganizado da economia brasileira, onde nós tivemos um crescimento pautado quase que numa bolha, né? Então é uma bolha porque o governo ele começou a dar crédito, o governo começou a dar subsídio para uma série de indústrias e não criou as condições para que essa empresa, que essas indústrias, ou que esse comércio continuasse a crescer depois que ele tirasse o subsídio. Então ele perdeu receita, agora ele está tendo que tirar essa receita de algum lugar. E aí ele vai tirar em cima de impostos, né? Arroxo salarial, arroxo fiscal. Ele vai fazer isso. E isso vai estar fazendo com que até as classes que apoiaram a Dilma durante o período eleitoral, hoje já olhem com ressalva. Olha com ressalva o que ela está fazendo. Então, eu não vejo que assim, como que a Dilma ela tenha completamente perdido a sua base. E eu também nem acredito que o PT esteja completamente isolado. O que eu estou vendo, na minha concepção, é o que a Dilma, ela acabou indo para um caminho diferente a qual ela se manteve no poder, né? Então ela está perdendo base de apoio que ela tinha antes, agora ela não está tendo mais com tanta clareza. E o PT, para conseguir se manter no governo, ele está tendo que fazer concessões além do que ele já fez nos últimos 12 anos. Então, assim, quando você olha lá nos jornais falando que a Dilma está pretendendo fazer já uma reforma ministerial para dar mais espaço ao PMDB, aí a gente vê um problema, né? Porque, infelizmente, o PMDB sempre é governo. E ele sempre pega esses cargos que estão aí colocados, né? E sempre estão nas ordens do segundo escalão, ou naquelas que não aparecem tanto, você sempre tem. E o PMDB ele usa essa lógica para se manter no poder há muito tempo. Apesar de a gente pouco falar do PMDB, mas durante o período do PSDB, por exemplo, o PMDB foi base aliada. O PSDB perdeu a eleição em 2002, na sequência, ele foi se alinhar com o governo Lula. E se manteve. Então, isso, o que acontece? Essas concessões que estão sendo feitas, eu acho que assim, vai fazer com que o governo perca cada vez mais o apoio popular que ele tinha anteriormente. Porque, assim, apesar de haver foi uma eleição super disputada, mas havia uma base de apoio. E essa base ela está sendo fluida agora, ela não está se colocando para defender o governo, porque ficou muito complicado, né? Esses processos, por exemplo, essa questão da corrupção não é algo de agora, não é algo do governo dela agora. Tanto é que, assim, legalmente, a questão do impeachment, eu não sei se você pode olhar todos os juristas falando, não tem base legal para se falar de impeachment da Dilma. Porque no exercício desse mandato, ela não cometeu crime. Você pode até questionar a questão eleitoral, da justiça eleitoral, questão de uso da máquina pública, entendeu? Então, isso sim, mas
dentro da questão do impeachment, não sou nem eu falando, é só você pegar o Aires Brito falando no domingo no Fantástico, que assim, não tem base legal ainda. Talvez se revele efetivamente alguma coisa nesse mandato, sim. Então, assim, acho que essa questão da perca de credibilidade do governo, esse descontentamento, foi por conta de uma fala durante o período eleitoral e depois um outro caminho tomado. E esse caminho tomado, assim, não satisfaz os que estavam incomodados, só que gerou um desconforto para aqueles que apoiaram. Então, de vez ela conseguir amenizar esse processo com aqueles que não apoiavam durante o período eleitoral, ela, além de perder isso, ela ainda perdeu o apoio que se tinha dessa base que sustentava ela. Então, eu entendo, por isso eu vejo esses números caminhando. Então, assim, dependendo para onde for, a situação vai ficar bem pior ainda. Cai de 2 dígitos. Não, acredito que sim, dependendo de como andar. Porque hoje 13% avalia bom ou ótimo, né? É muito pequeno. É muito pouco. Você imaginar que 62% da população avalia como ruim ou péssimo, entendeu? Assim, é algo muito ruim. Assim, muito ruim mesmo. André? A minha opinião é a seguinte. A gente tem que admitir o seguinte, tanto o Lula como a Dilma, eles pegaram um Brasil arrumado, porque o Collor mesmo fez uma campanha macabra contra o Sarney, que o Sarney foi o maior, enfim, pior governo da história, aquela coisa toda, corrupto e tal, veio o Collor e daí se pegou todo aquele trabalho do Collor, mas foi não no ano que ele entrou, no ano seguinte. Porque ele foi eleito em 89. Eu estive lá em 91. Eu participei do governo do Collor. Do impeachment lá. Agora, os comentários agora de que não tem razões, podem não ter no papel agora. Mas existem muitas razões para impeachment. Primeiro, porque eleição forjada com dinheiro desviado da Petrobras é um motivo. E parece que farto, pelo menos, que a Polícia Federal levante o Ministério Público. A não ser que não seja verdade isso. Mas uma vez apurado isso, é motivo. Agora, o que não tem é base. Porque uma grande maioria daqueles deputados que poderiam votar, teriam que estar fora da votação também. Porque estão envolvidos. Tem uma grande parte envolvida. Como é que você vai fazer impeachment de quem está envolvido? Você acha que tem deputado lá que está envolvido, vai fazer impeachment dele também? Não vai fazer. Então, o que poderia fazer esse movimento de rua, levar a uma renúncia coletiva desse pessoal. Aí sim o Brasil poderia se criar uma fórmula nova, dirigir o Brasil e pôr logo o Brasil na linha, porque o Brasil vem sendo desgastado há muito tempo. Aproveitaram bem aquela reforma que o Fernando fez, a criação do real, tudo, deixou o Brasil redondinho e foi se gastando. E daí para cá só foram gastando em festa. Depois que veio o Manteiga, então foi pior. Daí foi um negócio total. A Dilma parece que desregulou tudo. Bom, e tem outra ainda. E sempre falava que, imagina privatizar, como é que chama? Chamar o pessoal para extrair o petróleo conjunto e tal. Não pode, mas você está perdendo. Está perdendo. Hoje mesmo não vi no jornal um dia desse, eu vi que está vendendo ativos. O que é isso? Está jogando fora, pô. Por quê? Porque está ruim a coisa. Bom, Júlio e André, a gente tem apenas 2 minutos. Gostaria de saber o seguinte, se isso que está acontecendo, essa insatisfação com o governo federal, e que também teve gente na rua, você tem razão, também protestando em todas as esferas, a corrupção, não é só no governo federal, mas se isso pode respingar também nos governos municipais, uma insatisfação. Você vê dessa forma também ou não? É perigoso que isso aconteça? Cara, eu acho que é assim, eu acredito que a gente só tirar o personagem que está lá, o governo, não resolve o problema. Nós temos um problema muito mais profundo, cara, que é o problema da reforma política que tem que ser feita no país. Porque esse mecanismo de financiamento de campanhas que é o motor desse processo de corrupção. Enquanto ele está nesse processo, a gente não vai conseguir ter solução. Porque se eu tirar, por exemplo, a Dilma, faz o impeachment da Dilma, ou ela saia por algum motivo, daí você vai lá, tem o quê? Você entra o Michel Temer, que está na mesma estrutura.
desse Michel Temer e Eduardo Cunha. Sim, então, enquanto não mudar essa estrutura, a gente vai continuar tendo esses problemas. E, pelo menos eu entendo que assim, o problema nosso está na estrutura política a qual a gente está inserido. E esse processo de corrupção está na esfera federal, só que também está na esfera estadual. Poupar o governo estadual, só que o governo estadual também tem um monte de problemas associados. É porque elegeram um problema maior, entendeu? O federal. Mas também tem na esfera estadual. Então eu acho que tem um problema político maior por trás dessa história toda aí. Bom, André, obrigado. Você queria falar mais, mas nosso tempo está encerrado. Júlio, obrigado pela presença, Júlio. Valeu pelo comparecimento, as explicações aqui no Observatório Regional e que você volte em outras oportunidades. Muito obrigado. Tranquilo. Termina aqui o programa Observatório Regional pela TV Rede Paulista. Obrigado pela audiência, pela companhia e na próxima semana a gente se vê. Tchau.